Vamos todos nós, então, dar continuidade ao nosso cronograma. Já falamos dos fluidos, já falamos do magnetismo, já falamos dos centros de força. Então, nós já estamos em condições e com informações que nos possibilita compreender os milagres de Jesus ou os milagres da Bíblia. Aqui temos só uma pequena representação daqueles que são os considerados os mais famosos ou os mais fantásticos milagres de Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andando sobre as águas e a ressurreição de Lázaro. Vamos ver como nós podemos, como a doutrina espírita nos oferece aí os recursos para que nós possamos melhor assim compreender. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, como o próprio Kardec, quando pergunta, a resposta de São Luís é bem clara. Então, Jesus é para todos nós não só modelo e guia, Jesus é para nós uma referência, referência de moral, é o grande educador, é o grande médico das almas, é um psicólogo fantástico, é um amigo muito querido. Então, para onde nós buscarmos, seja qual for a situação, nós vamos encontrar Jesus um exemplo a ser seguido. Nós vamos encontrar Jesus uma fonte que cura, que alimenta, que é capaz de nos fornecer tudo aquilo necessário à nossa caminhada. O ser mais puro que já apareceu na Terra, sim, os espíritos da esfera crística, como o próprio Emmanuel nos ensina no livro A Caminho da Luz, não existe só um Cristo. O Cristo é uma qualificação evolutiva, é a mais alta hierarquia que nós conhecemos, que nós temos acesso, a esfera crística. Depois da esfera crística, para nós, só Deus. Se existem outras qualificações, ainda não nos é permitido saber. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Então, as igrejas, as religiões, as denominações religiosas em si, elas não são elas que são falhas, não são elas que estão erradas. Estão erradas as pessoas que as dirigem, os espíritos que dirigem essas denominações, porque muitas vezes eles fazem exatamente aquilo que Moisés fez. Colocam algumas normas, algumas regras, dizendo que tem um cunho divino, dizendo que é de Jesus, que é de Deus, quando, na verdade, é simplesmente leis de acordo com seus interesses e as suas conveniências. Mas todos aqueles que estão na busca da verdade, e por isso Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, nós temos que ter sempre um comparativo. Doutrina espírita não se aprende em uma semana ou em um mês. Então, nós lemos várias obras, comparamos, vemos o que um está dizendo, se está diferente do outro. O André Luiz diz que não tem, o André Luiz diz que tem animais no mundo espiritual. Sim, ele relata isso em algumas obras. O espírito Erasto, no livro dos Médiuns, garante e assevera que não tem animais no mundo espiritual. Há uma divergência? A doutrina espírita está errada? Não. O André Luiz é um aprendiz no mundo espiritual. Ele é um aluno. Chegou ali e está aprendendo. O Erasto é um espírito muito evoluído. Então, em termos de evolução espiritual,
o Erasto sabe mais do que o André Luiz. Então, vamos ficar com o Erasto. Ah, mas então o André Luiz está mentindo. Não, o André Luiz não está mentindo. O que o André Luiz está relatando são criações fluídicas que os benfeitores espirituais criam para que os espíritos, como o André Luiz, não se sintam tão inferiores e tão distantes da realidade do mundo espiritual. Sim, então é preciso compreender, não criticar, não defamar, mas procurar saber onde está a verdade. É essa a situação. Muitos deles, desses dirigentes, desses cargos sacerdotes, oradores e escritores, muitos deles apresentam como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Ainda que não tenhamos, no momento, condições morais e intelectuais para compreender a dimensão espiritual de Jesus, nem a transcendência de sua mensagem evangélica, é importante considerar que Jesus não veio destruir a lei. Quando nós olhamos Jesus como Deus, ele fica insuperável. Quando nós olhamos Jesus como Deus, então as dores que ele sofreu não é nada. O fato dele não se alimentar como nós não é nada. O fato dele não ter um corpo a ser velado, um corpo a ser venerado, isso não é nada. Agora, quando nós olhamos Jesus como um espírito onde todos nós almejamos chegar, um espírito que teve um corpo humano, foi um ser humano, teve fome, teve sede, sangrou, então nós compreendemos a grandiosidade de tudo que ele fez e de tudo que ele exemplificou. Então é preciso separar o Jesus considerado Deus do Jesus homem e do Jesus um espírito mais evoluído que nós já conhecemos. Quando Jesus vem, algumas casas espíritas, por exemplo, quem vai no Manuel Bento, o passe tem todo um ritual, vamos assim dizer, a maneira de se movimentar as mãos e os braços. Outras casas são só imposições de mãos. Quem está certo ou quem está errado? Não existe certo e errado. Jesus fazia imposição das mãos, mas para atender a necessidade dos encarnados assistidos, muitos deles atribulados, muitos deles atormentados, eles precisam desta condição. Muitas vezes, eles são exatamente atraídos para o Evangelho exatamente com esses movimentos, mas isso não significa que não possa, que não sejam eles atendidos em suas necessidades pelo fato de você não ter um passe. Muitas dessas situações. Hoje já não cabe, mas muitos de não. Jesus mandou dizer que tem que ser feito assim. Não, porque Deus falou que tem que ser feito assim. E as pessoas, tem muita gente que acredita. Tem muitas pessoas que a autoridade sacerdotal, a autoridade clerical, para eles, o que essa criatura fala tem mais valor, muitas vezes, do que mesmo o intelectual ou que alguém que interprete a Bíblia com coerência. É uma questão de momento e de cada um a sua compreensão. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os tornam mais miraculosos do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material como sobre o mundo moral. Quando Kardec pergunta, os espíritos influem em nossa vida? Muito mais do que vós imaginais. Na maioria das vezes, são eles que vos conduzem. As criaturas tendem a acreditar no encosto, tendem a acreditar na macumba. Queiram eles, querem um objetivo, então vai fazer uma oferenda. Eles acreditam nisso, mas não acredita em intuição, não acredita em inspiração, não acredita num benfeitor espiritual que zela por nós, conduzindo-nos pelos caminhos seguros da nossa caminhada.
Geralmente, quando nós conseguimos algo salutar, algo benéfico, algo bonito perante aos olhos dos outros, nós falamos, nossa, ainda bem que eu sou espírita. Nossa, ainda bem que eu tive essa ideia. Que bom. Aí somos nós. Nós somos insuperáveis. Porém, quando algo der errado, nós queremos de imediato arrumar uma terceira pessoa ou para culpar, seja Deus, Jesus, o mundo, as situações. Então, é isso que ele está dizendo. A intervenção de inteligências ocultas são todos eles fenômenos naturais. O que nos falta é conhecimento, é compreensão. O que nos falta é entendimento para saber como isso se processa. Se nós pegarmos um selvagem, lá daqueles chamados silvícolas, que nunca veio ainda na cidade, não conhece. Se nós colocarmos água para ferver, se nós colocarmos açúcar, se nós pegarmos o grão de café, torrarmos e passar, explicar para ele, se só oferecer o café, para ele vai, isso aqui é uma coisa natural. Ele não vai entender todo o processo até o que está sendo servido para ele. Assim somos nós. Nós, muitas vezes, vemos o resultado imediato e já achamos que somos capazes de compreender a imensidão do universo. O Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Como ciência, investiga. Como filosofia, explica, e como ética, aponta-nos um roteiro seguro na nossa caminhada moral. Os princípios cristãos. O Espiritismo é, pois, uma doutrina cristã na sua pureza original, despojando-se de todos os apêndices que, entretanto, o homem lhe foi acrescentando. Entre o século XIV e o século XVI, o chamado da Idade Média, foi onde o Evangelho sofreu as suas maiores mutilações, acréscimos, adendos e acessórios. Foi onde ele foi mais modificado, e muitas vezes para pior, porque suprimiram textos que eram de suma importância. Então, quem não tem acesso aos originais, fica difícil, às vezes, compreender. Mas a ciência, ela vem explicar, como nós vimos, centros de força, como nós vimos o magnetismo, como nós vimos os fluidos. A ciência consegue, hoje, explicar de uma maneira que todos nós compreendemos. A filosofia, para nós, está clara dentro das leis morais contidas no próprio Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos. Então, as leis morais são as leis que regem a nossa vida em sociedade, a nossa vida terrena, a chamada civilização. E, como religião, nos coloca exatamente neste caminho que é Jesus. A compreensão de que existe um Criador, um Todo-Poderoso, e que nós temos todos um guia e modelo como referência para a nossa jornada. Acima de toda nova compreensão que hoje temos, os milagres ainda nos encantam, particularmente aqueles ocorridos pela influência do Mestre Jesus. É fascinante ler e estudar esses fenômenos, procurando descobrir suas causas, as leis que os regem, sabendo que eles estão disponíveis para todos nós, aguardando a nossa capacitação. Não é errado, e nós não podemos criticar aqueles que ainda acreditam em milagres. Nós não podemos dimensionar o que é uma Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro. Essas criaturas, todos eles estão neste momento, todos eles estão nessa circunstância. E os milagres de Nossa Senhora da Aparecida, assim como os de Santo Expedito, são os mais fortuitos, são aqueles que mais têm esse conhecimento dentro de um país extremamente católico como é. Mas para nós, espírita, não é que nós somos pesquisadores e estudiosos.
conhecimento e a informação nos faculta a compreender que são todos fenômenos naturais. A mesma criatura, então, explicar para aquele silvícola que existe uma semente chamada café, que se ele planta, se vai germinar, tem um tempo ali que ela vai hibernar, depois precisa secar, precisa passar pela moenda, precisa uma série de coisas. A mesma coisa, você vai ter que explicar a cana-de-açúcar até chegar ao açúcar. Então, mostrar que não é milagre, é um processo, e o processo, muitas vezes, é difícil a sua compreensão. Por quê? Porque muitas vezes esse processo é apresentado de uma forma tão ilustrativa que vira uma utopia. E as pessoas acabam assumindo, preferível assumir como milagre do que ter que pensar. Mas compreender os milagres de Jesus e saber que todos nós podemos praticá-los, então isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Aí alguém vai dizer, nós, todos nós fazendo os milagres de Jesus, é o Cristo que disse, não sou eu não. O Cristo disse, todos vós podereis fazer tudo o que eu faço e mais. Mas não é nessa encarnação, não é num planeta de provas e expiações. Se aqui nós somos capazes de amar o próximo, se nós somos capazes de perdoar pelo menos 3 vezes, não digo 70, mas umas 3 vezes, nós já estamos dando um grande passo. É preciso esperar todo o processo. Por quê? O Cristo está garantindo que quando todos nós estivermos na faixa evolutiva crística, todos nós poderemos fazer tudo que ele fez e mais. É conhecimento, é isso que ele está dizendo. É assim que nós compreendemos os milagres. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então, Jesus estava ligado, o espírito estava ligado ao corpo físico, ao corpo material, pelos laços estritamente necessários. Era muito tênue, era muito sutil os laços que o prendiam, enquanto para nós são verdadeiros cadeados, são verdadeiras correntes, são elos que nos ligam e nos prendem ao corpo. E isso dificulta não só a nossa locomoção. Quando se diz que o corpo físico é para o espírito uma prisão, é nesse sentido. O corpo físico dificulta, restringe as ações do espírito, exatamente porque nós somos imperfeitos e ainda não sabemos lidar com as condições em que muitas vezes se apresentam. Aquela criatura que vive jogando na Mega Sena e nunca ganha. Ah, mas eu nunca ganhei. Tá, é preferível você viver com um salário pequeno, onde você mantém a sua moral, a sua ética e consegue fazer a reparação das faltas que você vê aqui, do que de repente você estar no meio com bastante dinheiro, onde você vai se sucumbir perante as paixões e os prazeres terrenos. E aí você vai desperdiçar uma encarnação. Então é isso que ele está falando. Jesus vivia muito mais no mundo espiritual. A dupla vista. Muitos dos milagres de Jesus está relacionado à dupla vista. Quando se fala de moral, todos nós sabemos o que ele está falando. Para falar, nós vamos pegar um obsessor, por exemplo, e vamos falar para ele, olha, você não pode ficar fazendo isso, isso está errado, é contra a lei de Deus. Jesus nos exemplificou, ele vai falar, você vai querer falar isso para mim? Você faz coisa pior. Então, a necessidade de uma moral é isso que Jesus tinha. Os espíritos, mesmo aqueles que estavam aqui, para que neles se manifestasse a vontade de Deus, sabiam da evolução do Cristo e o respeitavam, porque a sua luz, o seu amor chegava muito antes do seu físico. Não podemos deixar de reconhecer Jesus como um espírito superior,
dos da de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade, somente a seus mensageiros diretos, confia para o cumprimento de seus desígnios. Próprio capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nos dá uma dimensão deste pequeno parágrafo. Quando ele fala, Moisés é a primeira revelação. Então, o Antigo Testamento ele está todo fundamentado em uma pessoa, Moisés. O Cristo vem a ser a segunda revelação. Então, o cristianismo ou o Novo Testamento está fundamentado na pessoa, no Espírito Cristo. O Espiritismo não. O Espiritismo é universal. São as vozes dos Espíritos, os enviados do Cristo em todas as nações e em todos os lugares. Não importa a raça, a cor, a condição social da criatura. Então, desta maneira, nós compreendemos a necessidade dos profetas e missionários, mas nenhum chega a colocar a essa condição específica do Cristo. Nenhum realizou tamanhas maravilhas, mesmo sendo tudo recursos naturais, em que todos nós, a partir do momento em que aprendermos a manipular, nós também estaremos capacitados para tal. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às qualidades particulares de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e as de seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. O exemplo, uma das pessoas que mais conhece de espiritismo nesses 30 anos de espiritismo que eu tenho, uma vez eu estava com dificuldade para entender essa questão do corpo de Jesus, e ela falou, vou te explicar de uma forma clara. Eu falei, tá bom. Ela disse assim, arroz e feijão que você se alimenta, arroz e feijão é alimento, não é? Eu falei, é frugal? São grãos? São. Ela falou, quando você mastiga, você precisa, no mínimo, mastigar um determinado número de vezes para que seu organismo possa absorver aquilo que precisa retirar deles. Concorda? Eu falei, concordo, plenamente. Ela falou, então, e o açúcar? Também é? Eu falei, também é grão, não tem como não ser. Ela falou, e o algodão doce? Eu falei, é o açúcar modificado. Ela falou, então, mas é açúcar? Eu falei, é. Ela falou, e quando você coloca o algodão doce na boca, o que acontece? Eu falei, ele desaparece. Ela falou, a mesma coisa. Nosso corpo é o arroz e feijão. O corpo de Jesus é o algodão doce. Então, por isso que ele desintegrou-se. Por quê? A matéria do corpo de Jesus não era a mesma matéria do nosso. Isso, por si só, já demonstra como ele manipulava o ar, o fogo, o próprio magnetismo da Terra. Tudo isso, Jesus estava aqui nos mostrando. Jesus não trouxe nada de Marte nem de Júpiter. Tudo que ele usou, tudo que foi manuseado por ele, está à nossa volta. É isso que ele está dizendo. Só que nós ainda desconhecemos como aplicar em nosso benefício e também do nosso semelhante. Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, mais importante nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos na via sacra, sua resignação, deixam-nos quase insensíveis se oriundos de um Deus, mas tocam-nos e comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turva dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício. No Sermão da Montanha, ele nos dá um código de conduta, ele nos dá
ele fornece para nós o manual para que nós possamos viver em paz, em equilíbrio e em harmonia, até chegarmos à esfera crística. Ah, é isso que ele está falando? Sim, por isso que diz que ele é extraordinário no Sermão da Montanha. As 3 primeiras bem-aventuranças, como nós já estudamos lá, os aflitos, os que choram, essas 3 primeiras é de mundo de provas e expiações. As outras 2 seguintes são de mundos regeneradores. As outras 2 de mundos puros, mais 2 de mundos felizes. E a última, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa virtude só pode ser adquirida quando nós estivermos na condição do Cristo, quando nós já estivermos na esfera crística. Então, pensar que nós vamos adquirir as virtudes das bem-aventuranças, então, aqui seria utopia, seria utópico para cada um de nós. Então, extraordinário porque ele dá a direção, ele passa para nós o roteiro. E no Calvário, por quê? Mesmo sendo caluniado, vilipendiado, mesmo tendo sofrido todas as ignomínias que nós somos capazes, inveja, ciúme, raiva, ódio, tudo isso, ele ainda mostrou para nós o verdadeiro significado de piedade e resignação. Porque ele pede a Deus que não coloque essa falta sobre os nossos ombros, dizendo que nós ainda não sabemos o que estamos fazendo. Então, além de ensinar, de educar, de corrigir e de fornecer todo o direcionamento, ele ainda intercede por nós, anulando as nossas imperfeições perante a misericórdia divina. Depois de 20 séculos de lutas e discussões sem proveito, durante as quais se deixou de lado o essencial do ensino do Cristo, único meio de assegurar a paz da humanidade, veio o cansaço dessas discussões estéreis, que só produziram perturbações, geraram a incredulidade, cujo objeto já não satisfaz mais a razão. E não é crítica aqui a nenhuma religião, e especificamente a Igreja Católica. Esse milagre que é considerado, essas crianças, o Jacinto e as outras 2 que está aqui, que viram a Mãe Santíssima, da mesma forma como essa imagem que tem em algumas casas espíritas de Maria. Veja bem, a imagem de Maria é um retrato falado de um espírito que foi socorrido no Vale dos Suicidas. Ele relata para o Chico e o Chico relata para um desses profissionais que faz o retrato falado. Aqui, as crianças vê um espírito. Eles não poderiam saber se era Maria de Nazaré, quem é. Viram um espírito de luz, viram uma mulher de branco, mas não é aquela que frequenta o banheiro das escolas públicas. Viram uma mulher de branco. Eles associaram a ideia de uma mulher, da mãe de Jesus. E aí, isso levou. E a Igreja Católica, os sacerdotes, abraçaram essa ideia. Então, ela fez revelação para eles que não pode ser feita, não pode ser divulgada. Como que o Espírito vai fazer revelações de cunho universal para crianças de 7, 9 e 11 anos que ainda estão em desenvolvimento? Não tem a capacidade de compreensão dos fatos do mundo espiritual. Então, aproveita-se esta situação e cria-se um mito e trabalha sobre essa pseudo-verdade. Por quê? Porque ninguém contestava. Até aquela época, ninguém ousava contestar alguma colocação da igreja, alguma colocação do Papa. O Papa é o representante de Deus na Terra. Os milagres, todos eles têm esse fundo. Para nós espíritas, é um espírito de luz, muito provavelmente protetor em comum das 3 crianças, e que, aproveitando aquele momento, se fez notar. Muito mais, de repente, para afastar alguma energia ou alguma entidade, ela se fez notar
ali para aquelas crianças. O que se passou depois não é culpa das crianças, mas daqueles que conduzem os destinos das grandes populações ou das grandes massas religiosas. Acima de toda nova compreensão que hoje temos, os milagres ainda nos encantam, particularmente aqueles ocorridos pela influência do Mestre Jesus. É fascinante ler e estudar esses fenômenos, procurando descobrir suas causas, as leis que o regem, sabendo que eles estão disponíveis para todos nós, aguardando a nossa capacitação. De repente, o Sebastião desencarna. Estou lá no mundo espiritual. Sou instrutor espírita, orador, trabalho 7 dias por semana, então tem algum mérito. Aí eu peço permissão e eles me dão permissão para vir ver as netas e os netos que estão hoje em idade ainda bem tenra, 4, 5, 7 anos. Aí, como eles vão falar? Eles vão me ver, tem essa facilidade. Aí eles vão dizer, como eu sou um espírito de luz, eu venho de branco, tá bom? Então, eles vão falar, olha, um homem de branco teve aqui, falou assim com a gente e tal. Depende de quem vai interpretar as religiões, como eles vão fazer com essa situação. Ah, mas é um milagre? Não, então é o que ele está falando. Os milagres nos encantam, mas à medida em que nós avançamos em conhecimento e em estudo, nós ficamos sabendo que os milagres estão ao nosso alcance, que todos nós podemos realizá-los. Quantas vezes nós já curamos um mal-estar, uma dor de cabeça, uma tontura, uma vertigem, uma dor aqui, com uma água fluidificada que nós damos para alguém? Ah, mas eu nem fluidifiquei. Mas o fato de você ter se disposto, disponibilizado a ir ali pegar a água, você veio com a sua energia, com o seu amor, com a sua fé, e era tudo que os benfeitores precisavam. Ah, mas não foi eu. Tá, não foi você, mas você foi o medianeiro. E melhor que seja assim mesmo, porque se falasse que foi você, nós daqui a pouquinho ia estarmos fazendo milagre pela rua, e isso seria extremamente prejudicial para todos nós. Então, compreender que estão ao nosso alcance não significa que nós estamos prontos para realizá-los. É fascinante acompanhar o desenrolar dos milagres e procurar desvendar a beleza contida na intenção e nos sentimentos que originam cada um, próprios de um ser evolutivamente muito acima de nós. Precisamos ver o que cada fato extraordinário está tentando nos dizer. Como eles foram produzidos, tem uma importância secundária, face ao que eles podem significar e ensinar sobre a natureza espiritual do homem. A maioria das religiões falam dos milagres e curas de Jesus, inclusive trazendo de volta à vida aqueles que morreram. No entanto, Pedro também curou, Paulo também curou. E Pedro chegou a um determinado ponto da sua jornada em que as cidades em que ele visitava, as pessoas colocavam os doentes nas calçadas para que a sombra de Pedro os atingisse, porque eles acreditavam que a sombra de Pedro já era o suficiente para curá-los. E por que não é divulgado? Porque Pedro não é Jesus, porque Paulo não é Jesus. Daí a importância. Então, por isso que está ao nosso alcance, por isso que todos nós, quando nós estivermos numa condição moral para poder realizar todos esses benefícios, os benfeitores vão se aproximar de nós. Não tem como. O machado, vamos dar um exemplo. O machado é um instrumento extremamente afiado. O machado é usado ainda nos interiores para derrubar árvores, preparar madeiras e tudo mais. Mas ele não serve para o Johnny fazer a barba. Não serve, por mais afiado que ele seja. Da mesma forma, a lâmina de barbear também é afiada.
ela também é um instrumento. Ela serve para o Johnny fazer a barba, mas não serve para manusear a madeira, derrubar as árvores lá. É esse distanciamento. Nós somos o machado, ainda rústico, grosseiro. Jesus, para nós, representa a lâmina de barro. É só uma colocação. Então, para ver a distância que tem uma situação da outra. Muitos de nós aqui, por exemplo, cresceu ouvindo a mãe ou a avó dizendo: ah, leite com manga faz mal. E isso perpetuou por muitos anos. Ah, mas e faz mal? Claro que faz mal. Você tinha leite e manga, você come os dois juntos, quando for amanhã você não tem o que comer, você vai ficar com fome. Então você dá um hoje e o outro amanhã. Para corrigir a gulodice e o desespero, às vezes, da fome, você diz que faz mal. Assim você restringe uma necessidade das criaturas. E isso se perpetua. Até alguém dizer e falar assim, mas o doce de manga não vai leite? E aí, como é que fica? Então, é preciso uma explicação plausível para isso. Assim também a humanidade atual, que acredita que as respostas para os seus dramas e a cura para as doenças do corpo e da alma virão exclusivamente de fora, da ciência, da psicologia ou da religião, e aguardam imóveis a solução miraculosa que as liberte de seu sofrimento e de seu vazio interior. Se o ensino moral de Jesus fosse discutido, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegou mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Então, dizer que Jesus é milagroso, dizer que Teresa d'Ávila, vamos falar do Chico, que para muitos, inclusive espíritas, o Chico era um santo capaz, o Chico tinha moral. Então, os espíritos protetores, os espíritos superiores que estavam à sua volta, dentro daquilo que era permitido por Deus e por Jesus, eles atendiam às necessidades daquelas criaturas. A maioria era encaminhar os obsessores, eram socorrer essas criaturas que ainda se sentiam vítimas, se sentiam eles perseguidos, caluniados, como se tivesse aí junto dos seus algozes. Então, se as denominações religiosas procurassem falar a verdade, iam mostrar que Deus não está nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. Deus está em nosso coração. Se você não encontra Deus em seu coração, você não vai encontrar ele em lugar nenhum. Onde nós vamos, nós levamos Deus conosco. Não é que Deus está na casa espírita. Nós vamos para a casa espírita com Deus. E chegando lá, de acordo com aquilo que nós realizamos, nós sentimos a presença dele junto de nós. Mas não é que ele estava lá esperando, é que na rua, na pressa, nos afazeres, nas nossas atribuições do dia a dia, nós muitas vezes não percebemos que ele está aqui. Aliás, a grande maioria de nós, mesmo indo deitar, dormir, dar o repouso do corpo físico, muitos poucos lembram de agradecer o dia. Quem dirá as outras situações? Nós só lembramos de Deus e de Jesus, a grande maioria de nós, quando algo acontece não de acordo com a nossa vontade, quando nós estamos contrariados, quando nós não conseguimos atingir aquilo que nós queríamos. Aí nós lembramos de Deus. Esqueceu de mim, né? Então, essa é a forma que muitas vezes nós nos dirigimos. Ah, também não vou agradecer, não. Eu peço, rezei o dia inteiro, fiquei o dia inteiro sem xingar ninguém, não bati em ninguém, né, Vívia? Não bati em ninguém, não briguei com ninguém, não ofendi ninguém, e estou pedindo desde as 7 horas da manhã. O pessoal pensa que Deus é Mercado Livre. Você faz o pedido e fica acompanhando pelo celular para ver se o pedido está chegando. Não é assim que funciona. Os fenômenos, mesmo quando envolvem prodígios de cura, funcionam como fogos de artifício. Empolgam,
atraem, deslumbram, mas logo passam sem deixar rastros. Então, todos nós conhecemos várias histórias de milagres. Principalmente a nossa cultura, que é muito folclórica. Ah, fulano foi bater na mão e a mão virou pedra, a mão ficou enrijecida, porque não pode bater na mãe. Ah, é porque tem um cavalo que o rapaz foi entrar lá na igreja, na Basílica de Aparecida, e o cavalo virou pedra e ele morreu. Tudo isso tem explicações. A maneira como está sendo conduzida, a própria história de Aparecida, abre um parênteses, a própria história de Aparecida. Ah, foi uma santa que foi encontrar os pedaços no Rio Paraíba e tal. Por quê? A santa é uma santa negra? Sim, o país vivia na época da escravidão. Então, os escravos, os trabalhadores, eles tinham que seguir as orientações da Casa Grande, dos seus patrões. Então, ali no culto da imagem, queimou, aquela lá ficou no forno e queimou. Para evitar o castigo, eles jogaram na água. E aí, o que acontece? Eles veneravam, tinham seus deuses e tudo mais. E para fugir do castigo físico, jogaram. Só que o pescador jogou e achou qual a justificativa para que eles continuassem e não fossem punidos. Vamos dar a ideia de uma santa, vamos refazer, nossa, vamos refazer, achou um pedaço daqui e dali. A própria igreja que diz que os pedaços foram ajuntados e hoje é a nossa padroeira, é a mesma que diz que você não pode ficar com uma imagem de um santo quebrado porque dá azar. Então, como encontrar uma lógica dentro de tudo isso? É preciso raciocinar, é preciso entender. Não é que a doutrina espírita tem explicação para tudo, mas se nós fizermos uso do nosso cérebro, torna as coisas mais fáceis para nós. Nós vamos fazer um apanhado específicos e depois vamos passar todos eles em revista, tá bom? São 38 fenômenos relatados nos 4 evangelhos, ou seja, ocorridos pela intervenção direta ou indireta de Jesus. Lucas apresenta o maior número deles, 25, talvez pelo seu interesse em medicina. A maior parte dos milagres trata-se de curas. Somente 2 milagres são relatados nos 4 evangelhos. 13 aparecem em 3 evangelhos. 9 aparecem em 2 evangelhos. E 14 em apenas um evangelho. Isso por si só já mostra a importância que eles têm. Algo que aconteceu que foi importante para Lucas não foi para João. Mateus estava presente naquele, mas naquela outra situação ele não estava. Então ele não vai relatar. E muitos deles, contidos, por isso evangelhos sinóticos, é porque a igreja copilou e fez, então, com que eles aparecessem em 3, exceção ao de João, que é o mais espiritual dos evangelhos. A respeito de Lázaro e também do filho da viúva e da filha de Jairo, a respeito da morte. Depois que os órgãos vitais deixam de funcionar, o fluido vital para de circular no organismo físico. Nós falamos do fluido vital na nossa aula. Então, deixando de circular, o organismo físico falece, retornando o fluido vital à massa original de onde foi extraído para animar aquele corpo. A partir deste momento, não há mais como retornar o funcionamento do corpo. A partir do momento em que é detectada a falência múltipla dos órgãos, não tem como o espírito fazer reviver esse corpo. Nem Jesus faria reviver, porque acabou, cessou, não tem mais vitalidade. A árvore tem vitalidade. A mesa, o rack, as cadeiras é um derivado, mas ali você não tem fluido vital. É a árvore? Não, é uma consequência, é um desdobramento. Então, se Lázaro, se a filha de Jairo e o filho da viúva estivessem verdadeiramente mortos, se não tivesse fluido vital, não tinha como revivê-los. Mesmo quem não dirige, mesmo quem não é habilitado,
mas sabe que a bateria do carro tem uma vida útil. Se a bateria enfraquece por motivo A, B ou C, se você pegar um outro carro que está com a bateria nova e em condições, você tem condições de transferir energia de uma bateria para aquela que está enfraquecida e vai fazer o carro funcionar. Aquele carro que estava, então, em mau funcionamento, ele volta a funcionar. E andando, se movimentando, a bateria enfraquecida vai carregar. Claro, se não houver nenhum problema mecânico que esteja aí tirando a energia. Então, é essa mesma coisa. Então, o carro voltou a funcionar com a mesma bateria. Ela só precisava de uma transferência fluídica. Foi o que Jesus realizou. Tanto no caso da filha de Jairo, como no do filho da viúva de Naim, tenha ocorrido um caso de letargia, quando o corpo fica inteiramente inerte e até há um começo de decomposição. Aliás, Jesus, desde logo, afirmou aos presentes na casa da filha de Jairo: esta menina não está morta, está apenas adormecida, contestando a impressão dos presentes de que ela desencarnara. Sempre tem, se hoje ainda é muito difícil fazer determinados diagnósticos, aquela época a letargia, então, era muito difícil, porque o corpo esfria totalmente, diminui, os batimentos cardíacos ficam muito tênues, quase não podem ser detectados. Então, em como toda situação, tem aquela criatura que sabe tudo. Então, tem aquele que chega e fala, morreu. E aí vira um rastilho de pólvora. Morreu, morreu, morreu. Tanto que quando falam para Jesus, olha a evolução do Cristo, ele nem está presente. Ela não está morta. E outra coisa que precisa ficar bem claro neste ensinamento de Jesus, além da transferência fluídica. Jesus, ele pede para que todos se afastem do quarto, ficando somente ele, Pedro, João e Tiago. Por quê? As pessoas... Não, ela já morreu, já morreu. Essa negatividade estava ali vampirizando, estava sugando a pouca energia, o fluido vital que a menina ainda tinha. Então, quando Jesus afasta essas criaturas, essas esponjas que estão ali com seus pensamentos negativos, Jesus cria um ambiente salutar, onde a energia dele... mas ele precisava? Não é que Jesus precisava de Pedro, João e Tiago. Jesus aproveitou para dar-lhes um grande ensinamento, mostrando que eles também podiam curar. Além de que todos eles eram ali médiuns de efeitos físicos, grandes doadores de ectoplasma. Então, como Jesus nunca se prescindiu de auxiliares e de ensinar, ele aproveitou a oportunidade ali para ensinar os apóstolos como conduzir em situações que no futuro eles iriam se deparar. Utilizando seu grande poder magnético, associado à forte vontade de curá-los, Jesus aplicou-lhes uma transfusão fluido-magnético e salutar, vivificante, reanimando os órgãos que se encontravam entorpecidos. Com isso, reativou a circulação do fluido vital, mantendo preso ao corpo o espírito que se encontrava prestes a abandoná-lo, uma vez que os laços perispirituais ainda não se haviam rompido. Alguns casos de coma estão muito relacionados a essa situação. A criatura está ali em coma, mas está ligada ao corpo. Então, você tem o fluido vital. Então, a criatura até está vendo, muitas vezes presencia o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que ele teme ir para o mundo espiritual e encontrar desafetos, tem dificuldades de relembrar como era a sua vida aqui no seu cotidiano. Mas tudo isso implica uma outra série de fatores. Mas aí está a importância, por exemplo, muitas vezes, dos equipamentos, dos aparelhos, o estudo da eutanásia. É essa situação em que se apresenta. Uma vez que o espírito está ligado, que seja por um laço apenas, então é possível reviver, é possível trazer de volta. Todos nós que trabalhamos, por exemplo, com passe, nós estamos doando energia, nós estamos doando magnetismo para aquelas criaturas, nós estamos fortalecendo
a responsabilidade nossa em relação ao Cristo, que ele está dizendo, é exatamente essa. Por isso nós temos que tomar cuidado no nosso dia a dia, quando é o dia do nosso trabalho voluntário. Alimentação, vestimenta, cuidado com o nosso vocabulário, com as nossas atitudes, porque tudo isso vai reverberar no nosso trabalho junto aos nossos irmãos. É nas propriedades do fluido perispíritico que se encontra a explicação do fenômeno ocorrido ao caminhar Jesus sobre a água. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às leis naturais e às condições em que se encontram comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Tem algumas denominações religiosas que dizem assim, que Jesus andou sobre as águas do Mar Morto porque o sal era tanto que qualquer pessoa poderia andar sobre as águas. Mentira. Tem uns que dizem assim, tem algumas correntes da própria doutrina que diz assim, o que apareceu foi o perispírito de Jesus. Da mesma forma que nós vemos o perispírito de um desencarnado ou de um encarnado em desdobramento, desde que ele esteja dormindo ou em vigília, nós vemos o perispírito. Sim, só que o perispírito aqui, sendo de Jesus, teria capacidade e força para retirar Pedro da água. Mas não. Aqui, o que ocorre, segundo o próprio Kardec, nós vamos ver a explicação, está no conhecimento, na manipulação do fluido cósmico universal. Essa figura representativa da mulher aqui em levitação, como nós vamos ver, é técnica, não é truque, é técnica. Tem muitas pessoas que conseguem. Se nós acreditamos espetáculo, seja teatral, seja folclore, seja numa representação, por exemplo, se nós não conseguimos explicar essa levitação, por que que nós temos que duvidar de que Jesus fosse capaz de andar sobre as águas? Somente a doutrina espírita, explicando que o corpo físico de Jesus era diferente do nosso, por isso ele não afunda. O corpo de Pedro era pedra e cimento, grosseiro, rústico. O corpo de Jesus, um isopor. Então, enquanto um está afundando, o outro está flutuando. Só que se você colocar a pedra e o cimento sobre o isopor, dependendo da densidade, a pedra também vai flutuar. É exatamente o que aconteceu. Então, encanta pelo milagre. Mas quando nós vemos as explicações, nós falamos, nossa, como está tão claro, por que eu nunca percebi? Porque essa é a nossa primeira encarnação espírita. Nós estamos começando a lidar com os ensinamentos e as explicações de Jesus. Kardec apresenta duas hipóteses que explicariam naturalmente a ocorrência desse fenômeno. Na primeira, se explicaria pela possibilidade de Jesus haver neutralizado a ação da gravidade sobre o seu corpo, à semelhança do que ocorria com os fenômenos das mesas girantes. Ah, as mesas levantavam? Sim. E alguém via quem estava levantando? Não. Mas elas não levitavam? Elas não giravam? Elas não batiam? Subiam e desciam? Sim. Por que nós acreditamos nas mesas girantes e não podemos acreditar que Jesus andaria sobre as águas? É a mesma ação da gravidade. As leis de Deus são únicas. A mesma lei que nos auxilia a entender o aspecto material também nos auxilia a entender o aspecto espiritual. Levitação é o fenômeno pelo qual pessoas, animais ou coisas erguem-se do solo, elevando-se no ar a pequenas ou consideráveis alturas, com eventuais deslocamentos, sem evidente causa física. Então, não é porque nós
não enxergamos, não é porque nós não estamos vendo que não existe. Nos falta capacidade. Nós temos 5 sentidos: olfato, audição, tato, paladar, pronto, passou disso. Para muitos das criaturas, para muitos hoje estudiosos e pesquisadores, a mediunidade seria um 6º sentido. Isso em termos de pesquisa, nada oficial, de estudiosos. Então, se nós, quando buscamos esse entendimento, à medida em que nós vamos adquirindo esses recursos e esses mecanismos, o maravilhoso vai desaparecendo. Aquilo que é fantástico vai desaparecendo e se torna algo perfeitamente normal. Tem um amigo que está com 101 anos de idade e ele fala o seguinte: ele fala que quando o liquidificador foi lançado, que o liquidificador ficava na sala de visitas, para todo mundo que chegasse via que você tinha ali aquele eletrodoméstico. Liquidificador hoje, quando você precisa revirar a casa inteira para você achar, senão você nem acha. Para ver como ficou ultrapassado? Não, hoje existem coisas mais práticas. A maioria daquilo que o liquidificador facilitava, hoje as pessoas já encontram pronto. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? É a explicação da mulher encurvada que nós falamos. Então, a pergunta de Kardec. Olha como Kardec é sutil na sua colocação. Possessão. Pode um espírito tomar o corpo de outra pessoa, introduzir-se nesse corpo e ficar ali no lugar do outro? Que é o que a maioria das pessoas fala. Nossa, a pessoa está obsidiada, nossa, está possuída. É nesse sentido. O espírito já tomou conta, o espírito é que age. A resposta dos benfeitores. O espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agir conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido, o corpo físico. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso é que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, a colocação dos benfeitores é bem clara. Seja culpa, seja remorso, seja uma inexistência moral que permite que esse credor o subjugue, que tome conta, chegando ao ponto de, às vezes, falar por ele, fazendo uso da sua própria voz, às vezes aquela voz gutural, exatamente para impor medo, exatamente para impor respeito. Mas só acontece esse tipo de subjugação nesse grau de intensidade, nessa complexa obsessão, porque a entidade obsessora encontrou um campo fértil onde ali ele possa permanecer, onde ele possa germinar, onde ele possa continuar a atuar. Então, o obsidiado pode sair sozinho de uma situação como essa? É difícil, mas pode. Só que precisa ter muita força de vontade, muita resignação e precisa ter muita fé. Porque para que possamos nos libertar de um obsessor obstinado, é preciso amá-lo. Somente com amor nós vamos vencer todo esse ódio. Amando, pedindo perdão, colocando-se sempre na condição de humildade, da reparação, mas mostrando com as nossas atitudes e os nossos atos que não são só palavras, não é só uma exteriorização de sons,
mas sim de sentimentos. Então, a mulher encurvada passou, o obsessor foi afastado, e a partir do momento em que ela se encontra livre do verdugo, aos poucos, através das atividades diárias, da sua vida cotidiana, uma fisioterapia prática. Aos poucos, ela vai voltando à normalidade. Se tem conhecimento ou não, mas com certeza tinha méritos, porque senão Jesus não teria agido desta forma. A mesma coisa o obsessor. O obsessor não é arrancado da criatura. Ao obsessor, é preciso oferecer sempre uma condição melhor a que ele se encontre. E Jesus estava sempre acompanhado de uma pleiade de espíritos. Então, esse obsessor, retirado e ali esclarecido, ele é encaminhado junto nas mãos desses benfeitores, que acaba conduzindo para as câmaras de retificação para o seu restabelecimento. O cego de Jericó, é muito interessante a postura de Jesus, que pede para que o cego levante-se e vá ter com ele, que se encontra no meio da multidão. Bartimeu esqueceu de suas ilusórias limitações. Importante observação para aqueles que viviam a vida semelhante ao mendigo, à espera de migalhas alheias na forma de afeto, atenção, considerações e valor pessoal, sem conhecer a sua possibilidade de enfrentar a multidão de seus desafios pessoais, com otimismo e confiança em si mesmo e na vida. Então ele está ali, ai de mim, tadinho de mim, eu sou cego, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me oferece. Jesus não entra nesta loucura, não entra nesta sintonia. Tanto que Jesus fala para ele, levante-se, venha até aqui. É preciso movimentar-se, é preciso mostrar-se boa vontade. É preciso mostrar que você está disposto a essa situação. Então, por isso, a maioria das curas de cego, hoje, mesmo pesquisadores espíritas e estudiosos da Revista Espírita, falam que esses cegos, na realidade, não está se referindo a ser privado da visão. Seria um cego, mas para as coisas espirituais, que eles enxergavam, não enxergavam o mundo espiritual e os seus desdobramentos. Então, quando Jesus diz a ele, levanta e venha até a mim, então Jesus está dizendo toda aquela multidão que ficava esperando que os outros pensassem por eles, agissem por eles, que as outras pessoas os alimentassem, oferecessem abrigo. São aquelas pessoas que vivem à espera de favores, que vivem às custas dos outros. Na realidade, não são coitados, são verdadeiros vampiros fluídicos e vampiros da energia daqueles que o cercam. Que eu veja, quando Jesus pergunta o que ele quer, que eu veja, que sejamos capazes de enxergar os nossos pontos fortes e fracos, que sejamos capazes de ver aquilo que vai destruir e construir a nossa vida, que consigamos ver o papel de cada pessoa na nossa vida, inclusive daquelas que não gostamos, que possamos enxergar os caminhos da vida por onde nossas pernas haverão de trilhar, por onde haveremos de buscar a nossa felicidade e a nossa alegria, a realização de nossa alma. Então, seria essa a resposta. Se fôssemos nós, que hoje, nesse momento, Jesus dissesse, venha, o que você quer? O que nós queríamos? Nós queríamos exatamente isso, ser capaz de enxergar os nossos pontos fracos e fortes, que nós pudéssemos ser capazes de compreender a nossa grandiosidade enquanto filhos de Deus, sabendo
que tudo que foi criado e que está à nossa volta é para que nós possamos fazer uso. Então, o ensinamento de Isaías, lá do Antigo Testamento, tenham olhos de ver, que vejam, ouvidos de ouvir, que escutem. Então, ver é fisicamente, ver é com os olhos físicos, os olhos da matéria. Enxergar é com os olhos do espírito. Então, enxergar é ver com os olhos físicos e os olhos do espírito. A mesma coisa. Escutar é físico, são os nossos ouvidos físicos. Ouvir é com o espírito e também o físico. Então, é algo mais. São essas as realizações. São esses os nossos aprendizados. Ah, mas tem uns joguinhos de palavra na Bíblia, doutrina espírita. Não precisa aprender tudo em uma semana. Mas ao invés de ficar assistindo novela, Faustão, Rodrigo Faro e Maria do Bairro, Maria Esmeralda, se tire uma horinha por dia para você estudar. Estude um parágrafo, mas procure compreender todo o conteúdo que está contido ali. Isso facilita muito a nossa vida. A cegueira é uma enfermidade curável em certos casos. Mas qual médico que já restabeleceu a vista a um cego, unicamente fazendo uso da palavra? Poderia também a cegueira ter por causa a ação de um espírito maléfico, que para se vingar de Bartimeu, dirigisse fluidos deprimentes sobre o nervo óptico. Conhecida hoje a ação dos fluidos e as obsessões que se verificam a todos os momentos, produzindo moléstias que enganam os mais perspicazes facultativos. Não há como negar a probabilidade de tais afecções terem por causa um mal psíquico. Quem já leu a Bíblia, quem ainda se lembra das nossas aulas, quando falamos que o Gabriel vem avisar Isabel que ela conceberia, que ela daria à luz ali a João Batista, no diálogo de Gabriel com Zacarias no templo, vai lembrar que Zacarias perde a fala. Então, porque ele duvida. Então, é uma ação fluídica de Gabriel, que é um espírito evoluído. Então, ele age exatamente sobre os órgãos ali, para que ele não consiga expressar, verbalizar, somente quando do nascimento de João Batista ele volta a falar. A mesma coisa se aplica aqui, segundo os estudiosos. O que ele está dizendo é que uma obsessão, então, nesse nervo óptico, a partir do momento em que você afasta, porque é a causa, é isso que está levando à cegueira. Da mesma forma, o livro Painéis da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo, tem o caso lá da personagem que ele sofre de tuberculose, ele tem os pulmões comprometidos, e não é da encarnação presente que está no relato. Na vida pretérita, disputando o amor lá da sua vida, ele então, num duelo, ele fere, ele perfura o pulmão do seu adversário. E nesta encarnação, o adversário, o desafeto, desencarnado, gruda no pulmão dele, na mesma região onde ele foi ferido, levando a que ele desenvolvesse a tuberculose e viesse a perecer. Então, por isso, a importância dos tratamentos, da mediunidade, dos médiuns, do conhecimento. Então, a Bíblia está repleta de milagres e a doutrina espírita repleta de explicações para que nós pudéssemos compreender esse maravilhoso. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. A vontade é o atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar,
e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, a ficar transformadas. Então, obsessão, fluido, magnetismo, centros de força, tudo precisa estar em harmonia, tudo precisa estar em equilíbrio. Os tratamentos oferecidos nas casas espíritas têm exatamente esta função: reorganizar os chakras, realinhar os centros de forças e os plexos, afastar obsessores. Por isso que se diz as formas pensamento, para que nós possamos criar um ambiente salutar, onde a nossa luta será conosco mesmo, onde todos nós vamos fazer como nos ensinou Paulo de Tarso, lutar o bom combate. E aí, eu vou passar assim, os 38 milagres, eu acredito que vai dar tempo. Falar só um pouquinho sobre eles, não, só explicando como funciona. Se eu explicar alguma dúvida, ou no final, ou depois, na outra oportunidade, nós retomamos pouco a pouco. Mas a grande maioria vai conter praticamente a mesma explicação. Mas vamos tentar, nesse pouco tempo que está nos sobrando, passar, então, os 38. Os milagres de Jesus em relação à natureza. Transformou a água em vinho. Manipulação fluídica, magnetismo. Jesus, não é que a água, de repente, veio do vinho, a uva transformada. Jesus mudou a propriedade da água, dando a ela o gosto de vinho. Muitas pessoas, quando tomam água fluidificada, nas casas espíritas, ou mesmo a água fluidificada do evangelho que você faz em casa, diz assim: nossa, a minha água estava até doce. Então, são essas as circunstâncias, é essa manipulação fluídica. Quarta-feira da semana passada, uma mocinha que estava no Salão da Paz pediu que queria conversar comigo depois da palestra. E ela queria exatamente uma explicação de como funcionava a água fluidificada. Então, enquanto eu fui explicar para ela, eu falei: dá uma olhada na sua água. Ela falou: mas está lacrada, está fechada. Eu falei: está borbulhando. Eu falei: você consegue enxergar? Ela falou: está borbulhando a água. Eu falei: então, exatamente, é essa manipulação, mas isso é espiritualmente. Agora, você imagina você explicando isso para alguém que é judeu. A moça é judia. Então, imagina, foi procurar socorro na casa espírita e você tem essa condição. Então, a água em vinho é manipulação fluídica. Jesus acalma a tempestade, os elementais. Nós sabemos que os elementais, como está lá no Livro dos Espíritos, são os responsáveis pelos fenômenos naturais do nosso planeta, mas sempre tem uma mente superior que os dirige. Então, Jesus dirige e fala: olha, vai mais devagar, porque os apóstolos estão com medo aqui, eu preciso descansar. Então, eles não aprenderam nada. Então, Jesus está se dirigindo aos seus prepostos e aos seus auxiliares, para que manerem um pouco na tempestade para não assustar os apóstolos. A multiplicação dos pães, esta situação, que são duas, se não me engano, né? A multiplicação dos pães é a mesma. Na realidade, o que fica para nós é o entendimento. Então, quando ali está, eles falam que tem 5.000 pessoas. Ninguém sai em uma viagem sem levar um lanche. Muitas pessoas, quando vão para a praia, levam o seu frango assado, pão com mortandela e farofa. A mesma coisa é aqui. É um povo ainda egoísta. Então, o que acontece? Vendo aquela multidão e vendo que nem todos tinham levado comida, então Jesus começa a falar de amor, de caridade, de piedade, de reforma íntima, do mundo espiritual. Então, a energia de Jesus vai e cobre todas essas criaturas. Todos eles entram naquela sintonia de Jesus, muito parecida com a nossa sintonia quando vai chegando o Natal. E nós, para poder limpar a nossa barra perante Deus, nós queremos doar cesta básica, adotar uma criança, distribuir isso, fazer aquilo, comprar uma roupa, fazer isso, fazer aquilo.
Então, nós ficamos bons no Natal. Todos nós ficamos extremamente caridosos. Então, por quê? Por causa da energia do Natal. Aqui é a mesma coisa. Então, quando Jesus fala de amor, de perdão, de caridade, então as criaturas abrem o seu coração. E aí compartilham daquilo que têm. Da mesma forma. Não que Jesus não pudesse materializar os pães. Poderia. Nós sabemos que existem várias formas de materialização. Nós sabemos que os apóstolos, grande parte deles, não só Pedro, João e Tiago, eram doadores de ectoplasma. E Jesus poderia perfeitamente ter materializado os pães. Mas não seria essa a questão segundo Kardec, mas sim uma grande lição de como amar ao próximo como a si mesmo. Então, todo mundo tirou daquilo que tinha levado para comer e distribuiu com todos e ainda sobrou. Muitas vezes, falei isso conversando com Costa, com o André, a própria Marinês, né, que são pessoas do GEMB, que foi lá que nós fizemos, mas falei isso também para a Beth, na primeira confraternização no Frei Anselmo. Todo mundo preocupado se o salgadinho ia dar ou não. Ninguém vai lá para comer, ninguém vai lá para encher a barriga. Sim, sempre vai sobrar, porque o lanche ali, a comida, é só um pretexto. No fundo, nós nos alimentamos energeticamente da companhia e principalmente dos benfeitores que estão lá. Então, isso explica a multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas, já falamos, a moeda no peixe. Quando Jesus diz a Pedro, olha, está só em Mateus, fala, vai lá nesse lugar exato, no rio, naquele ponto ali, que você vai pegar o peixe e ele vai ter uma moeda na boca. Neste local específico, o pessoal jogava dracma. A menor dracma que tinha era pouco mais do que um grão de feijão, a dracma. E as pessoas tinham, por tradição e por costume, jogar a dracma ali para que pudesse dar sorte, que a colheita fosse farta. Qual a possibilidade de um peixe, então, mais ou menos do tamanho de uma carpa, ir lá e engolir essa moeda? Todas possíveis. Então, Jesus, com a dupla vista, já estava com, mais uma vez, os elementos da natureza. Então, ele vai lá, quando abre o peixe, tá, nossa, Senhor, tinha mesmo uma moeda. Mas não é milagre, tem uma explicação, porque tinha muita moeda e os peixes se alimentavam, acabavam engolindo junto com o alimento que eles encontravam no fundo ali do rio, da água, do mar. A figueira seca, que Jesus usou várias vezes, tem aquela que não era a época da figueira e tem aquela cujas raízes não conseguia retirar os seus nutrientes. Então, quando Jesus seca a figueira, não é que Jesus tem um olhar de seca pimenteira como algumas pessoas que vão em nossa casa. Não, pelo contrário, Jesus aproveita para dar uma grande lição. Ela está ali ocupando um espaço. Então, como ela não vai frutificar, não tem a necessidade dela continuar existindo. Mas não é que Jesus olhou para ela e ela secou. Não é isso. Se você cortar o galho de uma roseira, de um abacateiro, qualquer planta que você arrancar um galho, e você ele não vai secar na hora. Às vezes leva 2, 3 dias, porque ainda tem fluido vital. Então, mas lá fala que secou na hora. Mas nós temos a explicação, não é na hora por causa do fluido, mas o objetivo dela secar é porque ela era improdutiva. A grande pesca é a dupla vista de Jesus. Então, Jesus via com a dupla vista, via com os olhos do Espírito. Então, ele sabia onde estava o cardume, olhando como Espírito. Então, ele falava, jogue as redes aqui. Mas ele estava vendo, não é milagre. É simplesmente um fato que muitos médiuns têm dupla vista. É preciso simplesmente como saber fazer. Exige uma moral ilibada? Exige. E hoje as circunstâncias são ainda outras. Mas nós estamos falando de Jesus. Como ele estava muito mais no mundo espiritual do que no terreno, então
os seus olhos do espírito estavam sempre em atividade. A outra pesca é a mesma. A mesma não, é a mesma explicação. Os milagres de Jesus sobre as doenças e os demônios, ou seja, curas e obsessões. A cura de um leproso. Não é a cura do leproso, eles são da mesma situação da Samaria. Era todos eles que passavam o preconceito e a discriminação. Não é que a lepra secou na hora. Ah, mas ele voltou. Não é. Os outros, Jesus fez uma oração para que eles se curassem. E eles foram embora. O que voltou é porque ele se tocou pelo gesto de Jesus. Não é porque a dele secou e todo mundo viu. Não. Os outros também continuaram como ele. A lepra demora uma semana, às vezes, para mostrar aí a regressão. O fato dele voltar é o agradecimento, é a gratidão, é o reconhecimento, porque Jesus não o discriminou pelo fato deles serem samaritanos. Mas até hoje se sabe que a lepra, a erisipela, o medicamento eficaz é exatamente o benzimento, porque está relacionado ao fluido, ao magnetismo de algo que está exatamente em desequilíbrio junto dos plexos da criatura, do plexo solar. O criado do centurião, que é a distância, é um tratamento à distância. Da mesma forma que nas casas espíritas, quando vamos dizer de mãe para filho, de pai para filho, mas é um tratamento à distância. Jesus cura o servo do centurião exatamente pela moral e pela fé do centurião. Tanto é que o centurião fala para ele: eu também comando uma centúria, e quando eu digo para um dos meus soldados fazer isso ou isso, ele obedece. Se você pedir para qualquer um dos seus, então o meu servo será curado. Então, aqui está a prova de que o tratamento à distância implantado nas casas espíritas tem, sim, o seu objetivo claro e auxilia, assim. A sogra de Pedro era febre, é apenas um distúrbio, não chega a ser nem uma obsessão. Era o mau funcionamento de alguns órgãos, que simplesmente, realinhado, colocando os chakras no seu movimento correto e os seus plexos, além, é claro, de um magnetismo e da energia salutar do Cristo, então a febre vai embora e acaba desaparecendo. Os dois endemoniados são obsessões. Afastado o obsessor, o obsidiado se cura. O paralítico, obsessão, mais uma vez, num local determinado, num órgão determinado, que era onde se ligava ao seu credor, se ligava ao seu algoz. Uma vez livre do obsessor, então o paralítico, aos poucos, no seu movimento diário, nos seus afazeres, retoma a sua vida cotidiana. A mulher com fluxo de sangue, magnetismo, da mesma forma. É um distúrbio, hoje, não sei se seria essa palavra, é um distúrbio hormonal que ocorre e ainda ocorre com uma série de coisas. Mioma, tem outros fatores que também levam a esse fluxo contínuo. Uma vez o magnetismo, uma vez restabelecido, a saúde e o funcionamento dos órgãos para então o sangramento. Mas também não foi na hora, não tem nem como saber que foi na hora. Lá, daqui 2 semanas, 3 semanas, ela então percebeu que estava curada. Comenta com a mãe, comenta com as irmãs, comentam com aquilo, e aí todos ficaram sabendo que ela estava curada. Ela sentiu que foi naquele momento. Da mesma forma que nós, quando recebemos um tratamento na casa espiritual, um passe, quantos de nós não falamos: nossa, estou até mais leve? Então, é a mesma coisa, porque se nós hoje sentimos mais leve e que fomos tratados, o que dizer desta criatura que se aproximou do nosso mestre querido? Os 2 cegos, a mesma situação do Bartimeu.
O endemoniado mudo, aqui o obsessor restringiu também a língua. Esse endemoniado mudo, a única diferença é que Jesus o retira da aldeia, junto daquele povo. Então, Jesus aproveita e leva ele para fora da aldeia. Jesus vai com ele sozinho. E quando Jesus ali afasta o obsessor, Jesus fala para ele: você não entre mais nessa cidade. Vá-se daqui para outra aldeia. Ou seja, não volte ao mesmo meio, não volte ao mesmo círculo, para que você não atraia novamente para você essas criaturas que estão neste momento te obsidiando. O homem com a mão mirrada foi assassinado por aquele que nesta encarnação de Jesus tinha a mão ressequida. Afastado o obsessor, restabelecido as condições fluídicas, e com o passar dos dias, essa mão volta à atividade. Mas tudo isso tem tempo, é um processo, não é sobrenatural, não é miraculoso. O processo é que a mão mirrada, o obsessor, dificultava a circulação sanguínea, dificultava os tendões e as articulações. Afastado e reenergizado, tudo volta dentro de uma normalidade. O endemoniado cego e mudo, obsessão. A filha da mulher da Cananeia, obsessão. O jovem possesso, desobsessão. 2 cegos, nós explicamos do Bartimeu. O endemoniado de Cafarnaum, obsessão. O cego de Betsaída, obsessão. Uma mulher enferma, reajustando os chakras e os centros de força. O hidrópico é o órgão, o fígado. Aqui, então, ele acumulava muita água. A partir do momento em que você volta ao restabelecimento normal do órgão, então a doença desaparece. Era o servo da casa que Jesus tinha se hospedado. Os 10 leprosos nós já falamos. O servo do sumo sacerdote é o tratamento. O filho de um oficial do rei, todos eles são reajustamentos. Todos eles são o chamado passe anímico. Todos eles é transferência energética. É fluido e magnetismo de Jesus. Mas mesmo Jesus, às vezes, estando distante fisicamente do local, é preciso entender que, assim como o passe, quem aplica o passe são os benfeitores, nesses casos, à distância, o tratamento está sendo conduzido pelos auxiliares de Jesus. Paralítico, obsessão, cego de nascença, a mesma coisa. Curas diversas, todas elas estão relacionadas magnetismo, fluido vital, desajustes, realinhamento e reorganização. E os milagres de Jesus sobre a morte ou sobre a ressurreição dos mortos. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. Então, aí está uma explicação dos 38. Alguns vão encontrar talvez 39, porque alguns tratam a própria ressurreição de Jesus, também colocada na colocação dos milagres. E aí está a nossa próxima chamada, a nossa próxima aula, na próxima terça-feira. Nós vamos falar um pouquinho da ressurreição, reencarnação e os temas contidos no Evangelho. Diferenças de uma e de outra. Vamos falar dos milagres de Jesus relacionados aos fenômenos da natureza, mas mais no sentido, lá nós vamos abordar com mais propriedade, sim, a multiplicação dos pães, por exemplo, porque essa exige talvez um pouco mais de conteúdo, exige um pouco mais de alimento, de informação, para que nós possamos compreender o que agora não ficou assim tão claro. Então, é um convite para que todos nós possamos nos reencontrar na próxima terça-feira. Graças a Deus e graças a Jesus.